Fala, gente, tudo bem com vocês? Não sei se tu é careca de saber, mas o Renato deu uma entrevista no final da noite de ontem, de segunda-feira, para o programa Sport TV Boleiragem, que tem o Caio Ribeiro, tem o Roger Flores, tem o Dodô, tem o Alex, ex-jogador, ex-jogadores, todos eles, né? E o Renato falou sobre muita coisa. E ele falou com o coração. E quando a gente fala com o coração, muitas verdades saem da gente. Então o Renato falou sobre o sentimento que os jogadores do Grêmio estão sentindo, sobre uma ideia dele que parece também ter um certo consenso da direção do Grêmio sobre o Campeonato Brasileiro de não ter rebaixamento, sobre um zagueiro que ele, olha, praticamente, não vou dizer que anunciou, mas está bem encaminhado para jogar no Grêmio e ele deu o nome. E outras coisas como jogo treino, sobre o calendário do Grêmio que é um pouco diferente do que ele tem. Muita coisa, cara, muita coisa legal mesmo. Então fica aqui que eu fiz uma relação dos tópicos, nós vamos falando aqui desse Renato emocionado que falou com o coração e a gente acaba entendendo o que acontece nos bastidores do Grêmio. Vambora? Vamos junto? Eu vou passar limpo aqui rapidinho então, mas antes será careca de saber, Betano vem junto, a casa de apostas do Careca que chegou nesse momento de solidariedade, fazendo doações para o Rio Grande do Sul. Se tu quiser brincar, fazer uma fezinha nesse momento, 20 pila de free bet. Aqui na descrição do vídeo tem o meu link, clica no link que já vai com esse bônus especial para novos cadastros. Betano, vambora, olha só. O Renato começou falando sobre a saída dele do hotel, ainda em Porto Alegre, no início do mês de maio. Olha que interessante, o que o Renato falou? O Renato ele foi dormir, sabendo que a enchente, sim, estava crescendo e tal, mas que não tinha nenhuma preocupação, que a água não chegaria no hotel dele. Ele foi dormir. Desculpa. De madrugada ele acordou, na porta, é o gerente do hotel, o Deville, onde ele mora. Renato, tu conhece alguém para nos tirar aqui do hotel porque a água tá chegando aqui? E o Renato, não te preocupa, não vai chegar aqui. E o gerente, mas tu já olhou pela janela? O Renato abriu a janela, ele contando, e viu que a água já estava na porta do hotel. Aí o Renato prontamente ligou para os contatos, ele disse que ligou para um grupo de amigos que tem jet ski, que foram retirar os hóspedes do hotel. E tiraram. Só que o Renato não quis sair. O Renato ficou mais um dia ainda. E aí depois sim vem o barco para resgatar o Renato. Aí o Renato disse que foi aconselhado a ir para um outro hotel. Ele foi para o hotel. E nesse hotel, o gerente desse estabelecimento disse: ó, vai faltar água, vai faltar comida. Quem puder ir para sua casa e tal, vá. E ele disse que o próprio prefeito de Porto Alegre também falou sobre isso. Então o Renato pegou um carro, foi a Florianópolis. E depois de Floripa, ele acabou indo para Campinas ainda, de avião, e aí sim chegou no Rio de Janeiro, na sua casa. Ele contou detalhes, então, de como ele encarou essa questão da enchente. E no final da entrevista ele vai se emocionar, vai até chorar em relação a tudo que está acontecendo e vai trazer um bastidor legal dos jogadores do Grêmio. Mas então ele contou como é que ele saiu do Rio Grande do Sul e por que saiu, né? Bom, sobre o Campeonato Brasileiro, e aqui uma grande manchete. O Renato é a favor da paralisação por mais tempo e disse: a conta vai chegar. Eu já estou prevendo que a conta vai chegar para Grêmio, Inter e Juventude. E então, ele foi muito instigado pelo Roger Flores. E o Renato acabou concordando e até falando de uma certa autoridade assim por essa ideia. Digo, olha, talvez o melhor seja não ter nenhum time caindo no Campeonato Brasileiro. Nem Grêmio, nem Inter, nem Juventude. E aí depois fica uma ideia de que ninguém caia, que não tenha descenso esse ano. Porque é um campeonato diferente. Grêmio, Inter e Juventude vão ter um jogo atrás do outro. E o Renato deu exemplo de que ele vai ter agora, quarta-feira que vem, o The Strongers, depois tem o Achipato, depois tem o Estudiantes, no meio disso tudo tem Campeonato Brasileiro, vai ser vai ser um jogo a cada três dias, e aí a conta vai vir lá na frente. Então o Renato, para ser bem claro e reto, ele defende não ter rebaixamento esse ano. Não ter. Para todo mundo. E como é que fica a Série B? Bom, sobem 4 da Série B para a Série A e ano que vem jogariam 24 times. Aí depois a CBF tem que dar o jeito. Essa é uma ideia que o Renato está defendendo aqui. É muito mais uma posição política do que na prática vai acontecer. Eu tô careca de saber que isso não vai acontecer porque o calendário brasileiro já é uma confusão, é apertado e isso mexe com muitos clubes. E a CBF não vai fazer isso. Não vai. Mas tá certo o Renato se posicionar. Porque o Renato já tá alertando. E eu falei isso aqui no canal. Vai ser um ano de sobrevivência no Brasileirão. Vai ser um jogo atrás do outro para recuperar. Os times estão com ritmo. Grêmio, Inter e Juventude não estão. Sequer estavam treinando. Então quando recomeçar vai ser ruim. Então o Renato defendeu a ideia de que
Ninguém cai esse ano. Sobem 4 da Série B e ano que vem jogam com 24 clubes e depois se acerta lá na frente. Mas acho que não vai acontecer. Mas concordo com o Renato. É um campeonato que vai ser de sobrevivência para o Grêmio no Brasileirão. Seguindo aqui, e ele disse, ó, são 101% a favor de parar. Seguir parado o Brasileirão até as coisas se retomarem. O que mais que o Renato falou aqui? O Renato falou que no CT do Corinthians o Grêmio está treinando em turno inverso. O Corinthians treina de manhã, o Grêmio treina de tarde, e assim vai. E ele falou que quinta-feira tem um jogo treino. Não sei ainda com quem, mas o Grêmio vai fazer um jogo treino no CT do Corinthians com o adversário. E o Renato deu detalhes aqui, é de uma ideia. Como está surgindo essa ideia de mudar o mando de campo, ou seja, Grêmio, Inter e Juventude jogarem partidas fora de casa primeiro, até se estabelecer aqui as coisas no Rio Grande do Sul de uma maneira normal, o Grêmio poderia jogar contra o The Strongers, que está marcado, dia 29 de maio, vai ser no Couto Pereira. Depois tem o Ashpato fora, depois tem o Estudiantes no Couto Pereira também. Mas no meio disso tudo aí vai ter o Botafogo no Campeonato Brasileiro. E também tem um jogo atrasado com o Flamengo. Então o Grêmio poderia ir para o Rio de Janeiro e fazer esses jogos atrasados. Flamengo e Botafogo. Ou seja, a ideia do Grêmio é fazer um calendário alternativo. Tipo, o Grêmio foi pro Rio, já joga com o Flamengo, já joga com o Botafogo, que estavam marcados. Aí depois vai lá e vai pra Fortaleza. Não sei se vai dar certo, mas essa é uma ideia. Já que tá no Rio, tá, temos um jogo atrasado aqui? Temos. Quem? Flamengo? Botafogo? Então jogamos com os dois e depois a gente organiza o calendário. É uma ideia. Que mais? Aí o Roger foi pro lado mais do time do Grêmio, falou um pouco do Soares. O Renato falou do convívio que tinha com o Soares, que era um tremendo profissional. Falou rapidamente que vai convencer o Jeromel a renovar o contrato, por mais 6 meses. Seguindo aqui, mas antes, se você está apertado, antecipe agora mesmo o seu FGTS com a Mais Ágil. Em menos de 24 horas, o saldo está na tua conta. Aproveita, Mais Ágil, mas tem que ser pelo link do Careca, que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mais ágil para antecipar o saldo do teu FGTS. Bom, falamos do Jeromel, né? Vai convencer o Jeromel a renovar por mais 6 meses. Acho que vai ser bem tranquilo, tá? O Jeromel que ainda está machucado. Falou que do Soteldo, ele disse, olha, eu sei o que aconteceu lá no Santos, só que aqui no Grêmio a banda toca diferente. Então ele disse que deu uma organizada na cabeça do Soteldo para se concentrar. Tanto é que é um Soteldo muito concentrado e focado no futebol do Grêmio e não em outras coisas, né? O Renato falou sobre o Rodrigo Caio. E aí o Renato deu um presente a todos nós. Não ficou um mistério. O Renato disse, ó, Roger, eu vou te falar o zagueiro que eu tô tentando contratar, que tá encaminhado e deve aparecer. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, ex-São Paulo, ex-Flamengo, tá parado. Fez mais uma cirurgia no joelho, se recuperou, tá fazendo fisioterapia. Se você olha fotos do joelho do Rodrigo Caio, tu fica assustado, pois esse cara não joga mais. Mas ele está trabalhando e deve ser liberado. Ele tem mais de 30 anos, é um bom zagueiro. Agora, o Renato gosta muito dele. Ele foi um bom zagueiro. Ele é um bom zagueiro? Nesse momento não, porque nem treinando ele tá. Ele tá fazendo fisioterapia, ele tá correndo, tá no início de um treinamento, mas tá longe de jogar. E o Renato falou, olha, se o Rodrigo Caio vier, ele vai jogar alguns jogos, não vai jogar todos. Uma coisa mais ou menos como o Jeromel, que joga um para outro. Vou dar minha opinião, tá? Não tenho nada contra o Rodrigo Caio. Acho ele um guri muito legal, foi um bom zagueiro. Eu não traria. Porque é um zagueiro que daqui a pouco vem aqui, vai ficar no DM, não vai ter sequência. Acho uma aposta muito alta. O Grêmio precisa contratar zagueiro afirmado para dar resposta logo. O Rodrigo Caio seria uma aposta. Por mais que ele tenha experiência, mas o joelho dele, gente, tá? Eu não traria, tá? Minha opinião, mas se vier pro Grêmio, vou torcer demais e vou apoiar muito. O Renato revelou também uma coisa muito legal, tá? Ele disse que os jogadores estão pedindo. Professor, quando é que nós vamos voltar para Porto Alegre? Quando é que nós vamos voltar para Porto Alegre? Eles querem voltar para casa. Família, esposa. Isso tocou o coração do Renato, né? Foi uma fala importante do Renato ali, deu para ver que ele se emocionou bastante. E no fim, ele se emociona, ele fala da tragédia e suplica, tanto pro Caio, pro Roger, pro Dodô, pro Alex, ex-Inter que estava lá, olha, ajudem, nos ajudem. Nós precisamos parar o Campeonato Brasileiro por mais tempo.
para ajudar as pessoas aqui do Rio Grande do Sul e também para não ter um desnível técnico tão grande. Foi um Renato emocionado, ele chorou no final da entrevista fazendo esse apelo, pedindo para que todos olhem para o Rio Grande do Sul e deu todas essas manchetes para a gente entender o que está passando com o nosso Grêmio. Foi um vídeo longo, mas resumi para ti tudo o que aconteceu. Tu é a favor de não ter queda no Campeonato Brasileiro? Por tudo que está acontecendo para o Rio Grande do Sul. E a ideia do Renato é que não tenha queda para ninguém. Ninguém cai esse ano. Tu é a favor disso ou não é a favor disso? E Rodrigo Caio, tu quer ou não quer? Escreva aí nos comentários. Ah, já ia esquecendo, hoje tem live, tá? Vai ter um evento com os presidentes de Grêmio Internacional, Governo do Estado, sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. A dupla Grenal se une pela reconstrução do Estado. O evento começa às 3 da tarde, vem aí anúncios importantes. Será que vai sair a camisa roxa, que vai unificar Grêmio e Inter, azul e vermelho, que dá o roxo? O que vai ser feito? O evento começa às 3, 2h30 da tarde. Estamos com live aqui já esquentando o evento, para depois descobrir juntos o que vem pela frente nessa reconstrução que Grêmio e Inter estão unidos. Te espero, então, o link já vai estar aqui no canal também. Ah, dá like, hein? Se inscreva no canal, ajuda o Careca!